senhor mencionou aqui a dívida enorme pública americana, a mesma coisa na França, a mesma coisa no Brasil, numa escala um pouco menor, no Japão, e a China comendo por fora, mas já com as asinhas de fora também. Como é que o senhor enxerga que tem que ser a relação do Brasil com a China e se a China, nesse momento, é o principal e talvez mais estratégico parceiro futuro do Brasil? Muita gente fala, inclusive, na decadência do Império Americano e que esse jogo estaria virando lá para o Oriente, para a China. Como é que o senhor enxerga esse cenário? Bom, os Estados Unidos está crescendo, apesar que todo mundo fala que ele vai colapsar, mas é surpreendente como as teses de Trump levou um investimento de trilhões de dólares e a economia está crescendo apesar de tudo. O Brasil, ele tem que ser um país independente. Um país independente é um país que valoriza o seu povo, desenvolve a sua nação. Nós temos mais de 50 milhões de jovens e crianças, eles precisam ser abraçados. E cada criança nasce no Brasil devendo R$40 mil e pagando juros mínimos aí de 20% ao ano. Imagine cada criança nascendo. Então, nós temos que abraçar essas crianças, abraçar esses adolescentes para dar um futuro para eles. Agora, a relação com a China tem que ser a melhor, independente da ideologia. É uma relação econômica, é uma relação de respeito, não é uma relação de subserviente. A relação com os Estados Unidos é a mesma coisa. Sempre os Estados Unidos foi o nosso grande parceiro comercial e tem de continuar sendo. E a relação com a Europa agora, com esse comércio mútuo que foi estabelecido, vai ter que ser boa. Tem que talvez sofrer alguns ajustes. E a relação também com a América Latina tem que ser a melhor, mas nunca uma relação subserviente. O Brasil, na minha opinião, clara, convicta, ele tem que dobrar a produção de alimentos nos próximos 10 anos, passar de 350 milhões de toneladas de grãos para 700 milhões de toneladas de grãos. Nós vamos, portanto, alimentar 2 bilhões a 2 bilhões e meio de seres humanos. Então, nós vamos sentar de igual para igual com a China e com a Índia. E também com os Estados Unidos, com os 3 grandes players do futuro. A Índia vai se tornar, daqui a pouco, a terceira nação mais rica. Então, nós vamos ter que sentar neste nível, um nível onde o Brasil ele é imprescindível para o mundo. Agora, nós temos que transformar o Brasil não apenas como alguém que vende commodities para alguém que vende produtos acabados. Por isso, na minha opinião, nós temos que também utilizar os grãos para produzir proteína animal. Existe agora as usinas de etanol de milho. Tá, nós temos cerca de 25 a 30 usinas de etanol de milho. Teremos que passar para 100 usinas de etanol de milho e sobra um proteinado chamado DDGS, com quase 30% de proteína. E nós poderíamos ter clusters de produção de frango, suinicultura no Nordeste e, consequentemente, nós venderíamos, não a soja e o milho, poderíamos vender o produto acabado e, consequentemente, ter muito mais valor agregado. E reitero, a relação não pode ser subserviente. É uma relação que tem que ser de igual para igual. Mas, para isso, nós precisamos turbinar, abraçar a agricultura. Ela não pode pagar mais esses juros insanos. Não sei se você sabe, está havendo uma quebradeira geral na agricultura. Nunca houve tanta RJ como está ocorrendo agora. Como no comércio, como na indústria. Infelizmente, o Brasil é o Brasil do rentismo. Eu estou magoado com isso, eu estou decepcionado. E nós falávamos nos bastidores, né, o quanto isso é cruel. E é cruel mesmo. Augusto, você votaria a favor dessa pauta que o Senado, inclusive, aprovou em relação ao socorro às empresas rurais? Porque o governo está fazendo uma gestão e chamando já de pauta-bomba. Mas eu tenho a galinha dos ovos de ouro hoje no Brasil que está endividada. Você acha que é preciso oferecer ajuda ao produtor rural para renegociar as dívidas, porque isso custa caro, sim, mas eles também são vítimas da estrutura econômica do atual governo. O agronegócio vinha bem, é chamado de fascista pelo presidente da República. Você é a favor ou contra a renegociação das dívidas rurais? Se eu não me engano, essa pauta é a PL 5122, tá? Eu tenho acompanhado e realmente o custo é alto, 140 bilhões, mas se os agricultores estão asfixiados, se essa política de juros levou as pessoas a não terem recursos, ele produz algumas toneladas de soja ou de milho e fez uma boa colheita, mas o preço das commodities estão baixos, tá? Por exemplo, R$120 a saca de soja e R$60 a saca de milho. Está menos, mas mais ou menos assim. Você fecha a conta, bom,
ok, ganhei dinheiro. Mas quando você vai ver o custeio que você pagou de 20% ao ano, não fecha a conta. Então, as empresas estão falindo. Então, é necessário abraçar sim, mas não pode ser uma medida sempre. O que tem que haver é uma política agrícola inteligente, com baixo custo, com juros civilizados de 4%, 5%, 6% ao ano, como eu disse, segurada em dólar, porque as commodities são dolarizadas. Aí nós vamos ter uma política de longo prazo, nos próximos 25 anos. Eu sou contra a reeleição. Se eu tiver o privilégio de ser escolhido pela sociedade brasileira, eu sou contra a reeleição, porque a reeleição é uma das mães da corrupção. Mas temos que preparar um Brasil com projetos consolidados para que outros continuem até 2025. Pelo menos um projeto de 25 anos, para não ser um projeto imediatista. Augusto. A arena está aberta. Pois não, Anderson? É comum se dizer na política que o presidente eleito ele pode fazer o que ele quiser nos primeiros 6 meses, né? Então, ele está respaldado pelo voto, naturalmente, e ainda está em lua de mel com o Congresso. Então, se o senhor for eleito, o que o senhor pretende fazer de mais drástico que causaria uma mudança significativa se o senhor fosse eleito nesses primeiros 6 meses? Nos primeiros 6 meses, eu provocaria, na primeira semana, o Congresso a fazer uma reforma do STF, uma reforma profunda, com devidos respeitos. 8 anos, fim da vitaliciedade. Eu sou o único que tem falado sobre isso. Eu não sei por que eu sou o único que tem falado sobre isso, mas para mim é muito claro. 2/3 deveriam ser magistrados de carreira, sem viés político. Quem foi filiado em política nos últimos 5 anos não poderia ser, não poderia participar dessa eleição. 2 ou 3 do Ministério Público e um advogado. Quem escolhe não mais o presidente. Quem vai escolher são as classes. A JUF, Associação de Juízes Federais, ou a AMB, que eu já dei vários treinamentos, várias conferências gratuitamente. A AMB, Associação de Magistrados do Brasil, o Ministério Público e também a OAB. Assim, nós vamos criar um clima onde os poderes não estão desequilibrados, entendeu? E também, para mim, deveria ser o fim da espetacularidade do voto. Deve ser filmado, depois distribuído para as partes. Nós temos que ter os poderes equilibrados na nação. Anderson, depois a Ana, por favor. Augusto, sobre o STF, recentemente o senhor comentou que chegou a conversar com alguns ministros em relação à situação da Débora Rodrigues, popular Débora do Batom. Quero saber como que foi essa conversa, com quais ministros o senhor conversou e o que o senhor pediu? O senhor chegou a pedir a libertação, a absolvição da Débora do Batom? Na verdade, eu fiz um comunicado através das redes sociais falando da situação emocional dos seus filhos. Uma mãe que escreveu numa estátua não poderia ter uma pena tão grande, tão alta como ocorreu. A estátua é uma mulher prefigurada por uma mulher e uma mulher escreveu com um batom e pegou tantos anos de cadeia, quase 15 anos. Não é justo isso daí.